30ª aula da Ciência da Religião. Examinaremos, à luz da Bíblia, sobre os Illuminates. O que é Illuminati? Illuminati é o nome de um grupo secreto fundado em 1776 por Adam Weishaupt, na Baviera, atual Alemanha. Seu objetivo era difundir o conhecimento laico, não está sujeito a uma religião, baseado nos princípios do iluminismo, doutrina de certos movimentos religiosos, baseado na crença de uma iluminação interior ou revelações inspiradas diretamente por Deus, daí a origem do seu nome Illuminati. A origem dos Illuminates. A Sociedade Secreta dos Illuminates foi fundada em 1º de maio de 1776 na Baviera, Alemanha. O termo, que em tradução direta significa iluminados, dizia respeito a um grupo de pessoas que compartilhavam os ideais do movimento iluminista, que é uma doutrina de certos movimentos religiosos baseada na crença de uma iluminação interior ou em revelações inspiradas diretamente por Deus. Isso é o iluminismo. Na época, os membros da sociedade tinham como objetivo divulgar o livre pensamento, questionando dogmas impostos, em especial pela Igreja Católica. Entretanto, 8 anos após a fundação, o governo da Baviera, atual Alemanha, promoveu uma verdadeira caça aos grupos secretos. O grupo dos Illuminates reunia muitas pessoas influentes e que, invariavelmente, tinha um posicionamento político contrário ao sistema vigente da época. Entre os Illuminates havia também maçons, e o seu sistema hierárquico era bastante similar aos graus adotados pela maçonaria. A caça à sociedade secreta fez com que o grupo, que tinha cerca de 2.000 pessoas, levaram ao fim dos Illuminates em 1778. Entretanto, o ideal permaneceria registrado na história. Como surgiu a teoria da dominação universal pelos Illuminates? É uma teoria que domina o mundo. É a maior teoria da conspiração entre todas as teorias do mundo. Ela diz que os Illuminates, uma sociedade secreta, seriam os supostos chefões que controlam tudo que acontece no mundo, operando secretamente para estabelecer uma nova ordem mundial. Toda essa paranoia começou com uma divertida ficção nos anos 1960. Então, o que isso nos diz sobre nossa facilidade para acreditar no que lemos e ouvimos, e o que o mito dos Illuminates nos revela sobre notícias falsas e as histórias que continuam a nos influenciar hoje? Ao tentar pesquisar sobre a história da sociedade secreta, a maioria das pessoas acaba chegando à Alemanha com a Ordem dos Illuminates, que surgiu na época do Iluminismo. Era de fato uma sociedade secreta da Bavária, fundada em 1776, para reunir um grupo de intelectuais que se opunha à influência religiosa e elitista sobre a vida cotidiana. Ela incluía vários progressistas da época, mas assim como ocorreu com a maçonaria, eles foram sendo gradualmente transformados em foras da lei pelos conservadores e os críticos cristãos, e o grupo deixou de existir. Embora a sociedade secreta dos Illuminates original tenha deixado de existir, o ideal permaneceu e os seus conceitos deram origem a outras sociedades secretas. Nos Estados Unidos, um grupo chamado Caveira e Osso foi criado em 1832, supostamente com os mesmos objetivos de assumir o controle do mundo. Há hipótese de ligações do grupo com a CIA e com o FBI, a maçonaria e os Bilderbergers. Outro grupo associado aos Illuminates com frequência é o chamado Clube dos Bilderbergers. Esse último, de fato, existe e reúne cerca de 100 personalidades mundiais entre empresários e celebridades.
Esse grupo, cuja lista é mudada todos os anos, se reúne uma vez por ano em um hotel de luxo de alguma parte do mundo para debater assuntos religiosos. Há quem diga que nessas reuniões eles traçam planos de dominação mundial. Entre os nomes que participam desse grupo podemos destacar Donald Rumsfeld, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Schusterlang, presidente do banco Goldman Sachs, e British Petroleum, duas das maiores companhias do mundo. Dizem que fazem parte desse grupo. O olho que tudo vê é uma pirâmide, são os principais símbolos dos Illuminatis. Esses símbolos são bastante comuns de serem encontrados e até mesmo reproduzidos, mas basta que um deles surja para que de imediato apareçam as teorias da conspiração em torno deles. É mais a teorias, né? Segundo alguns especialistas, a Estátua da Liberdade em Nova York seria o símbolo do Illuminati, contendo algumas salas secretas. A pirâmide do Hotel Luxor, em Las Vegas, seria outro monumento em homenagem à sociedade secreta. Nem mesmo as celebridades escapam das associações de envolvimento com o grupo. Barack Obama, Beyoncé, Bono Vox, Lady Gaga, até mesmo Cristiano Ronaldo, são alguns dos acusados de pertencer ao grupo. Entretanto, nada foi confirmado. Tudo é uma paranoia. Tudo fala sem examinar. É o que acontece no mundo hoje. Mito ou verdade? Entre os grandes mistérios modernos da humanidade, a existência dos Illuminati talvez seja um dos mais populares da atualidade. Eles de fato existem? Não é possível afirmar. Entretanto, duvidar da existência deles é exatamente o que eles esperam, podendo com isso se aproveitar da nossa fraqueza. O ideal Illuminati seria sobrevivido a alguns séculos e chegado intacto aos nossos dias atuais, ou o que existe hoje é apenas uma ilusão criada por alguns. Seria essa mais a teoria, né? Símbolos que são associados aos Illuminati. É comum isso acontecer. Essas coisas são teorias. Segundo os estudiosos, são estes os principais símbolos associados aos Illuminati, podendo ser vistos em vários aspectos da sociedade, seja na TV, na economia, política, arte e cultura. A pirâmide ou triângulo simboliza estrutura e hierarquia. Para os Illuminati, a pirâmide representa a ordem hierárquica estabelecida. A pirâmide inacabada pretende simbolizar que a obra dos Illuminati no mundo ainda não está terminada. O olho que tudo vê observa tudo e todos. Este é o símbolo mais comumente associado ao grupo secreto Illuminati. Introduzido nas notas americanas de $1, uma das notas com mais circulação no mundo inteiro. O olho que tudo vê simboliza o grande arquiteto que observa tudo o que acontece e nos julga pela nossa obra na Terra, frequentemente posicionando acima da pirâmide. A coruja simboliza a sabedoria suprema dos Illuminati. A coruja é normalmente associada ao conhecimento. Isso acontece porque a coruja era o símbolo de Minerva, deusa da sabedoria. Os Illuminati, tal como a nota indica, consideram-se os mais iluminados e sábios do planeta. Os iluminados são representados pelo fogo e a chama eterna. A chama é talvez o símbolo mais literal dos Illuminati, transmitindo a ideia de que os membros desse grupo secreto são os verdadeiros iluminados. O pentagrama está associado à prática de magia negra. O pentagrama invertido é conhecido pela sua associação ao culto e rituais satânicos. Originalmente um talismã contra demônios, hoje é entendido como um símbolo do mal. Sendo um símbolo invertido, desafia a ordem estabelecida.
cobra como símbolo da tentação. A cobra e a serpente são desde sempre símbolo do fruto proibido, que para os Illuminati é a procura por um conhecimento superior. Quando o símbolo da cobra é constituído por uma cobra trincando a sua própria cauda, significa a regeneração infinita apenas acessível aos Illuminati. O número 666, número do anticristo, é o número ou marca da besta, associado ao anticristo, e é usado por muitas figuras públicas como homenagem aos Illuminati. Os evangélicos dizem que os Illuminati querem estabelecer um governo satânico sobre o mundo inteiro. Os evangélicos acreditam nos Illuminati, infelizmente, por não examinar a Bíblia. Creem que os Illuminati trabalham para o anticristo. Mas essas afirmações não têm fundamento na Bíblia, de forma alguma, porque a Bíblia nunca diz isto. É preciso ter muito cuidado com teorias que distorcem informação histórica e as palavras da Bíblia. Muito cuidado com isto. Aí é que se formam as doutrinas erradas das religiões, por não examinar a Bíblia e acreditar em teorias. Nada disso tem valor algum biblicamente, são apenas teorias que as pessoas falam sem saber nada. É a verdadeira rádio patroa, o diz-me diz, e não examina nada. Os homens traçam, planejam religiões sem nenhum respaldo bíblico. Foi isso que aconteceu aqui em Atos 5, 33 a 39. O tribunal judaico estava para condenar os apóstolos à morte, mas Gamaliel disse assim: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou ao número de 400 homens, o qual foi morto, e todos eles que deram ouvido foram dispersos, reduzidos a nada. Depois disso levantou Judas, o galileu, nos dias do listamento, e levou muitos povos após si, mas também este pereceu, e todos que deram ouvido foram dispersos. E agora, digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-o, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-los, para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E isso existe, e sempre existiu. Teorias, religiões, ensinamentos errados, falsidade, isso sempre existiu. Gamaliel disse, olha, passou esses homens, Teudas e Judas, enganando. Teorias humanas. Mas se esses homens forem de Deus, vocês estão lutando contra Deus. Teudas e Judas criaram suas próprias religiões e não deu em nada. Temos visto no curso 19 religiões. Cada uma tem um fundador, um diferente da outra, com credos próprios e placas. Temos visto isso no mundo hoje. E está cheio o mundo de placas de religiões, coisas de homens que vão perecer. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu a todo que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus acrescentará os castigos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que já estão escritas neste livro. É isso que vai acontecer com falsas religiões. Segundo João 1 e 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém meter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não dos Illuminati, não das umbandas, não das maçonarias, não das religiões, não recebais em casa, nem lhe dei boas-vindas. Essa é a condenação da Bíblia a todos aqueles que criam suas próprias religiões e enganam os povos. Será castigado no inferno por isto, por não examinar a Bíblia. E o que mais as pessoas acreditam hoje nas religiões são teorias. Teorias de homens religiosos, pastores, padres, papas, esses donos de igreja,
Todos criam teorias por não examinar a Bíblia. Por isso será castigado. Os católicos e evangélicos acreditam que os Illuminatis é o anticristo. A Bíblia não diz nada sobre o assunto. A Bíblia não cita não dá nenhuma informação sobre o fim dos tempos. Os discípulos perguntaram para Jesus, quando Jesus estava no monte: que sinais haverá da tua vinda? E pediram essa informação para ele. Ele responde em Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, e senão o Pai. Foi isso que ele respondeu quando perguntaram sobre os sinais da sua vinda. Não sei, isso pertence ao Pai. Em Atos 1:7, ele fala: não compete para vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não deu nenhuma informação sobre a sua vinda, sinais da sua vinda. Jesus apenas dá algumas dicas sobre a sua volta. Ele cita a vinda do ladrão. O ladrão é surpresa. O ladrão não avisa. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Segundo Pedro 3:10, Pedro confirma isto: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos lhes farão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A informação que foi dada sobre a vinda de Jesus é como a vinda do ladrão. Surpresa. Ninguém sabe a hora e nem o momento. O ladrão não avisa, e assim é a volta de Jesus Cristo. Ladrão não avisa, pega as pessoas de surpresa. Por isso Jesus disse: vigiai. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:44, ele continua: por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Virá a qualquer momento, sem previsão nenhuma. Jesus não deu nenhuma previsão de nada da sua vinda. 42. Portanto, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não tem informação da volta de Jesus. Todo esse movimento que fala de acontecimentos, nada disto é bíblico. Tudo isto é coisas satânicas de homens religiosos, qualquer religião. Jesus não deu informação. Ele fala ainda em Mateus 24:37-39, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, iam no shopping, estavam no WhatsApp, fazendo qualquer coisa, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Exatamente como no dia anterior a Noé, sem aviso, sem sinais. Dias normais é a volta de Jesus. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento. Não tem informação. Tudo fora disto é satânico. São seitas religiosas, criando caos para explorar a fé das pessoas. A Bíblia não dá nenhuma informação. Doutrina polêmica, né? Essa religiosa, da palavra anticristo, do número 6666, né? Uma polêmica que faz com isto. Uma polêmica porque não examina a Bíblia. Segundo as heresias religiosas, o anticristo reunirá as forças do mal
para enfrentar o exército de Cristo numa batalha decisiva. Isso é anticristo 666. Há diversos aspectos dessa doutrina que contradizem a Bíblia. Contradiz a Bíblia, porque a Bíblia não dá nenhuma informação sobre isto. Então a Bíblia não fala nada sobre anticristo, sobre vida de anticristo. Veja o que a Bíblia fala sobre anticristo. Veja a orientação que foi dada. O apóstolo João escreveu aos Efésios, em meados dos anos 80, que o anticristo já tinha saído pelo mundo afora. O anticristo existe desde o princípio. O que é anticristo? Tudo aquilo que vai contra a doutrina de Cristo. Tudo aquilo que procura levar em descrédito a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia ensina claramente que o partir do pão é no primeiro dia da semana para comemorar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E que o mundo religioso faz uma vez por mês. Isso é anticristo. Vai contra a doutrina de Cristo. Segundo João 1:7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. João escreveu isso pelo ano 80. Já tinha saído mundo afora, anticristo, negando que Jesus veio como homem em carne. E João fala, isso é anticristo, vai contra a doutrina de Cristo, porque Jesus veio em carne. 1 João 4:3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Já existia. Ainda. Então, como que essas religiões, essas seitas, pregam que vai vir um anticristo se João disse que já estava no mundo? Desde o princípio. Contra Cristo. 1 João 2:18-19. Filhinhos, já é a última hora. E como viste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Porque conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não era dos nossos. Porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Essa orientação de João aos Efésios. Os anticristos saíram do próprio grupo de cristãos. Pessoas que negaram a fé. Isso é anticristo. Pessoas que negam que o batismo salva. Pessoas que negam que pode ser salvo sem ser batizado. Pessoas que negam o partir do pão no primeiro dia de semana. Pessoas que colocam instrumentos musicais na adoração para agradar os membros. Tudo isso é anticristo. Vai contra a doutrina de Cristo. E sai de onde? Do nosso meio. Se fosse dos nossos, ficava. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, em meados do ano 50, depois de Cristo, que o anticristo já estava em ação desde o princípio. A Bíblia afirma isto. E por que o mundo religioso não acredita nisto? Porque acredita em teorias dos Illuminatis e não acredita na Bíblia. Segundo Tessalonicenses 2:7, com efeito o mistério do anticristo já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quando Paulo escreveu para os Tessalonicenses, em meados do ano 50, ele fala, o anticristo já opera, já estava presente, combatendo as coisas de Cristo. Então, Illuminati não é anticristo. Illuminati é uma ficção, é uma teoria, é uma coisa sem sentido nenhum, que as pessoas acreditam nisso e não acreditam na Bíblia, infelizmente. Paulo disse, o anticristo já opera, um dia vai ser destruído. Quem é anticristo? Todo aquele que nega a doutrina de Cristo. Todo aquele que vai contra a doutrina de Cristo. Conforme a Bíblia, a palavra de Deus, anticristo já existia desde o princípio, no primeiro século. Estava em ação, usando as pessoas da própria igreja para pessoas negarem e ir contra as doutrinas de Cristo. Por que não acreditar na Bíblia?
e acreditar em teorias, acreditar em religiões, acreditar em homens. Por que não acreditar na Bíblia? A Bíblia não diz nada sobre a volta de Jesus. Não dá informação, não dá sinais. Então, o que acontece são as teorias, por não examinar a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Possamos ter atenção à palavra de Deus, não aos credos de igreja, gente. A palavra de Deus. Acredite na palavra, não no pastor, não no padre, não em homens. Acredite na palavra de Deus. Isso é a verdade. Que Deus nos abençoe e que possamos, então, viver de acordo com a vontade dele.